Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem precisar trabalhar mais por isso e ainda investindo pouco dinheiro. No vídeo de hoje eu quero te explicar tudo o que você precisa saber sobre como investir na prática através da plataforma do Tesouro Direto. E por que conhecer tudo sobre esse tema vai te ajudar a criar uma segunda fonte de renda para você? Muito simples, é porque o investimento em títulos públicos tem diversas características que te proporcionam criar uma segunda fonte de renda para você. Você vai conseguir criar uma carteira diversificada de títulos públicos, você vai ter acesso a diversos títulos com diversos prazos de vencimento, você vai poder investir pequenas quantias, você vai poder se proteger contra a inflação, vai poder criar uma certa previsibilidade para os seus investimentos, ou seja, você vai ter acesso a uma modalidade de investimento que vai te auxiliar na criação de uma segunda fonte de renda para você. Então hoje eu quero te dar um direcionamento prático para os seus investimentos em títulos públicos. Eu quero te dar uma noção de como investir através da plataforma do Tesouro Direto por meio de 8 passos muito objetivos e ainda eu quero te ajudar a entender sobre quais são os principais títulos disponíveis para os investidores, pessoas físicas. Além disso, eu quero te explicar sobre as principais características dos títulos públicos. Quero te explicar como que eles se comportam, quais títulos são voláteis, quais não são, para que assim você consiga realizar sozinho os seus investimentos. Hoje existem mais de 4 milhões de investidores no Tesouro Direto. Só que apesar desse número ter crescido bastante ao longo dos anos, a maioria dessas pessoas elas só conhecem a parte operacional do investimento. E essa grande maioria não possui nenhuma estratégia por trás das aplicações que elas fazem. Investir no Tesouro Direto é um atalho para construir uma segunda fonte de renda para você. Sabe por quê? Porque isso faz parte da própria existência dele. O Tesouro Direto é uma plataforma online que permite a compra e venda de títulos públicos federais para pessoas físicas. Essa plataforma é um programa desenvolvido pelo Tesouro Nacional, que é o Caixa do governo federal, em parceria com a B3, que é a Bolsa de Valores oficial do Brasil. Em outras palavras, o Tesouro Direto é um programa do governo federal que se destina a facilitar a oferta dos títulos públicos para quem? Para as pessoas físicas. O Tesouro Nacional ele é responsável pela emissão e pela garantia dos títulos públicos federais. Então, ele realiza, portanto, a oferta, a oferta ao público desses títulos. Desse modo, os investidores, pessoas físicas, eles podem adquirir ou vender esses títulos de maneira direta através do portal do investidor. Portal do investidor que é do site do Tesouro Direto. E o nome é Tesouro Direto justamente para permitir que o investidor, pessoa física, compre e venda os títulos públicos federais diretamente de uma plataforma online, sem a necessidade de precisar investir em um fundo de renda fixa de algum banco, como acontecia, por exemplo, antes do ano de 2002. Por quê? Porque até 2002, só as instituições financeiras elas tinham acesso aos títulos públicos federais. E os investidores que queriam investir nos títulos do Tesouro, esses investidores eles precisavam adquirir dos bancos algum fundo de renda fixa e esses investimentos e esses investidores eles só acessavam os títulos públicos de maneira indireta. E eles ainda tinham que pagar pelas taxas de administração desses fundos de investimento dessas instituições financeiras. Então, o que aconteceu? Em janeiro de 2002, houve a criação da plataforma do Tesouro Direto e isso fez com que houvesse o acesso direto aos títulos públicos. E isso também trouxe uma certa popularização do investimento em títulos públicos federais através da internet, porque isso fez com que o cidadão comum tivesse acesso a um tipo de investimento que é um investimento bastante seguro e com boa rentabilidade, que te permite diversificar, enfim, que tem ótimas características. Então, através do Tesouro Direto, é possível você investir o seu dinheiro com baixo risco, já que essa modalidade de investimento ela possui um baixo risco de crédito no mercado e ainda permite que você tenha uma rentabilidade maior do que, por exemplo, a poupança e maior do que outras aplicações tradicionais que você talvez conheça. O Tesouro Direto, ele permite que você consiga investir com pouco dinheiro. Por quê? Porque com algo em torno de R$30, R$35, R$37, você já consegue adquirir a fração de alguns dos títulos
que são ofertados. Ou seja, é bastante acessível para você realizar os seus investimentos em renda fixa. Então o Tesouro Direto ele foi criado, portanto, com o objetivo de permitir o acesso do investidor pessoa física a um excelente ativo, porque ele fornece a opção de você investir diretamente nos títulos do Tesouro Nacional sem que haja necessidade de você passar pelos fundos de investimento dos bancos. E isso permite que você crie o quê? Uma segunda fonte de renda para você, sem precisar trabalhar mais por isso, e ainda te permite fazer esse investimento com pouco dinheiro. Você compreendeu a importância disso? Compreendeu a importância de investir através da plataforma do Tesouro Direto? Compreendeu que isso vai te ajudar na construção de uma nova fonte de renda para você? Tranquilo então, ótimo. E agora, eu quero te explicar por que você investir na prática através do Tesouro Direto, por que isso vai te proporcionar criar uma segunda fonte de renda para você. E eu quero que você entenda que conhecer isso com toda a certeza vai te ajudar a construir a estrutura para a sua segunda fonte de renda. Mas para que você consiga criar uma fonte de renda no futuro, você vai precisar, dentre outros fatores, você vai precisar conhecer minimamente a plataforma do Tesouro Direto. Como eu já mencionei, o Tesouro Direto ele consegue te proporcionar uma boa rentabilidade aliada a um baixo risco. Mas elas não são as únicas razões pelas quais você deve investir nos títulos públicos, porque existem diversas outras vantagens, diversas outras características que vão tornar esse investimento muito atrativo, seja para você que é um investidor iniciante, seja para você que já é um investidor que tem um pouco mais de experiência. E eu vou te explicar sobre algumas dessas vantagens. Então se liga aqui, que são 8 pontos que eu quero que você compreenda. Esses ainda não são os 8 passos para você investir na prática, são 8 pontos que eu quero que você compreenda. São 8 características básicas que você precisa compreender. Vamos então para essas características. Vamos começar pela primeira. Qual que é o primeiro ponto que eu quero que você compreenda? Que os títulos do Tesouro Direto eles possuem um baixíssimo risco de mercado. Por quê? Porque eles são emitidos pelo governo federal, que em última análise é o responsável pela emissão de moeda no país. Ele faz isso através da Casa da Moeda. A Casa da Moeda é uma empresa pública federal que é vinculada ao Ministério da Fazenda. Então essa é a primeira característica. O segundo ponto que eu quero que você compreenda, ela complementa a primeira característica, ela complementa a primeira vantagem, que é muito seguro você investir através do Tesouro Direto. Por quê? Porque ele é garantido por quem? Pelo Tesouro Nacional, ou seja, o Tesouro Nacional ele garante 100% do valor que você tiver investido, pouco importando o volume de dinheiro que você tiver aplicado. Tranquilo? Um terceiro ponto que eu quero que você fique ligado. Os títulos, eles possuem alta liquidez. E o que significa isso? Significa que o Tesouro Nacional ele garante a recompra dos títulos diariamente. Ou seja, em um dia útil, em D+1. E com isso você pode se desfazer, você pode vender os títulos públicos quando você quiser. Tem uma alta liquidez. Quarto ponto, em razão da liquidez, você como investidor, você toma para si o poder de decisão nesse tipo de investimento. Nesse tipo de investimento, você vai poder comprar e vender os títulos públicos no montante e no prazo que você quiser. Tranquilo com relação a esse ponto também? Quinto ponto, as taxas de administração elas são baixas e elas são uma das menores que você pode encontrar no mercado financeiro. E para ser mais específico aqui, vão incidir só 2 taxas. A taxa de custódia, cobrada pelo B3, de 0,25% ao ano, e também a taxa do agente financeiro, que vai variar de 0 até 2% ao ano. Ou seja, talvez ela nem possa ser cobrada. Então, uma outra vantagem, um sexto ponto que eu quero que você fique ligado aqui. Esse tipo de investimento, ele é simples, ele possui uma grande simplicidade na parte prática de compra e venda. E ele também possui uma simplicidade muito grande na parte de consulta dos seus investimentos. Por quê? Porque tudo é feito pela internet, através do portal do investidor do Tesouro Direto, e você também pode fazer tudo através da sua plataforma perante o seu agente de custódia, perante a sua corretora. E você ainda consegue fazer tudo isso investindo a partir de R$30, a partir de R$35, e você ainda tem um limite máximo de R$1 milhão por mês, o que é muito bacana. Uma sétima vantagem, um sétimo ponto que eu quero que você fique ligado aqui,
é que existe a possibilidade de diversificação dentro dessa modalidade de investimento. Existem vários títulos diferentes, com diferentes rentabilidades, com diferentes indexadores e também com diferentes prazos. E isso permite que você consiga montar uma carteira personalizada de acordo com os seus objetivos e de acordo com os prazos que você tem disponíveis para você, porque existem vários prazos de vencimento lá dentro. E por fim, uma oitava vantagem, um oitavo ponto que eu quero que você fique ligado aqui, é que a cobrança dos impostos que vão incidir nessa modalidade de investimentos é a mesma dos demais investimentos de renda fixa, ou seja, vai incidir o IOF sobre o lucro das aplicações que eventualmente você resgatar antes de 30 dias, bem como incide o imposto de renda com uma alíquota regressiva, também sobre o lucro das aplicações que você tiver. E o imposto de renda ele começa incidindo no patamar de 22,5% e termina em 15% sobre o lucro dos seus investimentos. Ficaram claros esses 8 pontos? Então, tranquilo. Então, quando você compreende esses pontos que eu te expliquei, quando você compreende que o Tesouro Direto ele funciona como um verdadeiro atalho para as suas finanças e você consegue efetivamente criar uma segunda fonte de renda para você, você percebe que esses atalhos vão te auxiliar na criação dessa segunda fonte de renda. Compreendido isso? Ótimo! Então, vamos dar prosseguimento aqui. Apesar de todas essas explicações, eu quero tirar um tempo agora para derrubar uma objeção que você eventualmente possa ter. Eu quero que, se você ainda não esteja convencido, totalmente convencido, talvez você ainda possa ter uma objeção e eu quero derrubar essa objeção que você eventualmente possa ter contra os investimentos feitos através da plataforma do Tesouro Direto. Nesse momento você pode estar pensando o seguinte: ô Rafa, não sei não, hein? Você falou que esse negócio envolve o governo, o Tesouro Direto ele é realmente seguro? Pois é, essa é uma objeção que eu recebo com frequência. E eu te digo que sim, essa é uma modalidade de investimento segura. Por quê? Porque os títulos públicos, eles nada mais são do que uma das formas utilizadas pelo Tesouro Nacional para captar recursos para as atividades do governo federal. Ao ouvir falar em governo, muitas pessoas elas acreditam que emprestar o dinheiro para o governo acaba sendo uma loucura e também um enorme erro. O que faz essas pessoas terem esse tipo de crença são as notícias veiculadas diariamente na imprensa sobre corrupção, notícias de escândalo na política e notícias que acabam retratando a descrença nas instituições democráticas do país. Por isso, é realmente necessário saber separar as coisas e colocar os pingos nos is. Logo de início, eu não quero que você fique pensando que emprestar o seu dinheiro para o governo é um mau negócio, porque definitivamente não é. Tenha em mente que a oferta dos títulos públicos ela não é feita pelos políticos, ou seja, não é uma atividade que passa pelo presidente da República, nem pelos deputados e senadores, mas é feita pelo Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional, como já te expliquei, ele é o caixa do governo. E ele tem a responsabilidade pela captação e pelo direcionamento dos recursos para o orçamento público. Então os recursos captados, eles podem ser direcionados para obras de infraestrutura e outros projetos que eles demandam o uso desse dinheiro. Então esses empreendimentos, eles geram receita e por sua vez eles pagam tributos, eles pagam os impostos, entre aspas, os impostos que decorrem desse tipo de atividade. Então os juros que os investidores, eles recebem em razão dos investimentos nos títulos públicos, eles não decorrem de uma atividade do presidente da República e não decorre de nenhum político, mas eles vão resultar dessas obras públicas e também dos tributos, dos impostos decorrentes desse tipo de projeto. Então você pode estar pensando agora que essas obras elas podem até eventualmente sofrer desvio de dinheiro e elas podem até serem partes de esquemas ilícitos. Tranquilo, esse seu pensamento ele é pertinente, mas entenda o seguinte: mesmo que as obras e os projetos eventualmente sofram prejuízo, a garantia do valor, a garantia de devolução do valor e dos juros decorrentes das suas aplicações, eles não vão ficar vinculados ao sucesso dessas obras e desses projetos, mas sim a devolução do seu dinheiro investido, da rentabilidade, é garantida pelo governo federal, que em última análise tem a capacidade do quê? De cobrar mais impostos da população para poder pagar por essas despesas. Então, a garantia contra um calote do governo, ela pode ser enxergada de várias maneiras.
Vamos lá. Se você está com medo de um calote, eu vou te trazer aqui várias situações contra eventual calote. Primeiro, a primeira que eu já falei aqui é aquela situação em que o governo ele pode cobrar mais impostos da população para pagar as suas despesas. Isso não é nada agradável, mas você já consegue perceber que em uma eventual situação de calote, ela não precisa necessariamente acontecer, porque o governo ele pode manejar os tributos, arrecadar mais e poder devolver esse dinheiro para os investidores. Segundo, o governo ele também pode imprimir mais moeda. E ele pode fazer isso para poder honrar com as suas despesas. Isso também não é algo indicado e até prejudicial para a economia, mas também mostra para você que um calote do governo ele também seria desnecessário. Vamos para uma terceira hipótese aqui. O governo ele ainda pode recorrer a certos mecanismos internacionais para conseguir mais dinheiro e honrar com as suas despesas. Como, por exemplo, ele pode contrair um empréstimo perante o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e ir lá e efetivamente pagar os investidores que investem através da plataforma do Tesouro Direto. Então você percebeu que um calote do governo ele seria algo muito distante de acontecer? Eu não quero dizer que seria impossível de acontecer um calote, mas eu digo que seria algo bem distante de acontecer. Então, por esses motivos, os títulos públicos eles são investimentos considerados livres de risco. E essa situação ela só vai mudar em um caso de colapso na economia nacional. Porque só um colapso na economia do Brasil poderia levar o governo federal a dar um calote, o que é impensado nos dias de hoje e que ainda assim poderia ser previsto com anos de antecedência. Mas investir em títulos públicos também tem risco, mas não é um risco de calote. Embora seja um investimento que receba o rótulo de livre de risco, os títulos públicos eles podem sim ensejar em uma situação arriscada para você. Qual a situação que seria essa? Vai se tratar de uma situação única, que é a hipótese em que você saca, em que você resgata, em que você vende os seus títulos antes da data de vencimento. Eles têm liquidez e você pode sim vender, sacar, resgatar esses títulos antes do prazo de vencimento a qualquer tempo. Mas essa situação, eventualmente, ela pode te gerar algum tipo de risco, tranquilo? E do outro lado da moeda, eventual resgate antecipado, ele também pode te resultar em o quê? Em um ganho acima do esperado. Essas duas situações, elas podem ocorrer. Você pode ganhar menos do que aquilo que foi contratado, ou você pode até ganhar mais. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? A regra de ouro do Tesouro Direto e também de qualquer modalidade de investimentos é a seguinte: tenha certeza de que os seus investimentos eles estejam alinhados com os seus objetivos financeiros. Você conseguiu compreender a clareza? Você só consegue ter clareza com relação você só consegue ter clareza com relação aos seus investimentos quando você realiza os seus investimentos junto com a sua elaboração do seu planejamento financeiro. Porque um planejamento financeiro, ele vai te criar boas reservas e ele pode fazer com que você consiga lidar com eventuais contratempos. Então, seus investimentos precisam estar alinhados com o seu planejamento financeiro. Além disso, é necessário que você realize um estudo mais a fundo sobre os títulos públicos. Não só para poder aproveitar todas as oportunidades, mas também porque nada vai te resultar mais retornos positivos do que adquirir conhecimento. Então, fazendo boas escolhas, você com certeza vai se beneficiar dos excelentes ganhos decorrentes dos investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. E eu vou resumir tudo aqui para você. Eu vou te resumir tudo. O fato é que ainda existe uma certa desconfiança por parte de muitos brasileiros sobre aplicar o seu dinheiro em títulos públicos através do programa do Tesouro Direto. Muitas pessoas pensam que os riscos de aplicar nessa modalidade de investimentos eles vão estar relacionados com a política ou com a corrupção do país. Mas como você já sabe, como você já percebeu, isso não corresponde com a realidade. Eu vou repetir mais uma vez. Os títulos públicos nada mais são do que uma das formas utilizadas pelo Tesouro Nacional para captar recursos para as atividades do governo federal. Então, em resumo,
Quando você investe dinheiro nessa modalidade de aplicação, você automaticamente se torna um credor do governo, o que garante totalmente o retorno da sua aplicação quando respeitadas, claro, as regras desse tipo de investimento. Ficou claro aqui? Eu consegui derrubar suas objeções? Consegui te esclarecer que eventual calote, que as interferências na política, eventualmente elas estão distantes do retorno que você possa ter com relação a esses títulos? Então tranquilo, se eu não conseguir derrubar suas objeções, deixa um comentário aqui embaixo que eu tento explicar isso de uma outra forma. E se por acaso você tiver alguma objeção diferente dessas que eu trouxe aqui, deixa um comentário aqui embaixo que eu vou te responder com o maior prazer. Agora eu quero te explicar como que você vai conseguir uma segunda fonte de renda através do Tesouro Direto. Mas em primeiro lugar, eu quero começar te explicando a maneira errada de você conseguir essa renda. Porque se você não entender primeiro a maneira errada, você não vai conseguir criar a sua fonte de renda. Por quê? Porque você vai acabar achando que o Tesouro Direto ele não é capaz de criar essa segunda fonte de renda para você. Então qual que é a maneira errada de você conseguir uma segunda fonte de renda sem precisar trabalhar mais por isso? No caso aqui do Tesouro Direto, o jeito errado é você investir sem conhecer as regras básicas dessa modalidade de investimento. Então, vamos aqui passar para essas regras básicas, né? Como eu falei aqui, existem... Primeira regra, né? Vamos lá. Como eu falei aqui, existem alguns limites de compras, ou seja, as quantidades mínimas de aquisição que você precisa fazer. Elas precisam acontecer sempre em múltiplos de 0,1 de fração de título, o que vai representar 1% do preço do título, sempre respeitando, claro, o mínimo de R$30. Às vezes é R$35, R$37, R$38, tudo vai depender do preço unitário de venda do título, né? Mas por outro lado, o limite máximo de compra é de R$1 milhão por mês. E é possível você realizar a compra desses títulos públicos simplesmente digitando o valor financeiro, que é a quantidade de dinheiro que você tem e que você quer investir, ou mesmo você simplesmente entra na plataforma e digita lá a quantidade de títulos que você quer comprar. Você digita a fração do título que você quer comprar. Então, se você não conhecer primeiro essa primeira regra básica, com certeza você vai realizar o seu investimento da maneira errada e isso pode comprometer a criação de uma segunda fonte de renda para você. Vamos passar agora para a segunda regra básica, né? E é possível, qual que é a segunda regra básica? É possível você realizar a venda dos títulos que fazem parte da sua carteira em favor do próprio Tesouro Nacional durante o horário de funcionamento do mercado. Ou seja, o Tesouro Nacional ele realiza a recompra dos títulos daqueles investidores que desejam fazer essa venda, sem que haja limite de valor ou sem que haja limite de quantidade. Essa segunda regra básica é bem tranquilo de você entender. Terceira, os preços de compra podem sofrer atualização e os preços de venda também. Eles podem sofrer atualização a qualquer momento. Ou melhor, os preços de compra e venda sofrem alteração a qualquer momento. Portanto, é comum que você se depare com um preço de manhã, outro de tarde e outro preço no valor durante o fechamento do mercado. Essas oscilações, elas são normais e elas vão fazer parte do dia a dia da plataforma do Tesouro Direto. Então fica ligado nessa regra. Quarta, você pode consultar os preços e as taxas dos títulos no portal do investidor ou na sua plataforma, na plataforma da sua corretora, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E essas informações elas sempre vão estar disponibilizadas para você a qualquer momento e não só quando o mercado estiver aberto, né? Vamos passar aqui para a quinta regra básica. A quinta regra básica é a seguinte: vão ser cobradas duas taxas para os investimentos através do Tesouro Direto. A taxa de custódia de 0,25% ao ano, que é a taxa da B3, e também a taxa de administração da sua corretora, que ela varia de 0 até 2% ao ano, né? Todos os custos, eles são muito importantes e você não pode se esquecer de nenhum deles. Sexta regra básica, o prazo de liquidação, ou seja, o creditamento dos títulos que você adquirir, ele ocorre da seguinte maneira. Para aquelas aplicações que são realizadas em dias úteis, da meia-noite até 6 da tarde, a liquidação acontece a partir das 6 horas da tarde do primeiro dia útil após a sua solicitação de aplicação. E para aquelas aplicações que são realizadas em dias úteis, das 6 da tarde até meia-noite,
ou que sejam realizadas em finais de semana ou nos feriados, a liquidação acontece a partir das 6 da tarde, 18 horas, do segundo dia útil após a solicitação da sua aplicação. Fica ligado nesses prazos, né? Se você também não conhecer essa regra básica, com certeza você vai realizar o seu investimento da maneira errada e isso pode comprometer a criação de uma segunda fonte de renda para você. Vamos passar para a sétima e última regra básica, né? A tributação do imposto de renda que acontece sobre o lucro dos investimentos, ela é regressiva. Ela inicia na alíquota, né, no percentual de 22,5% e termina em 15%. E com relação ao IOF, esse imposto ele vai incidir só naqueles investimentos que perdurarem por um prazo inferior a 30 dias. Tranquilo com relação a essas regras básicas? Ótimo! Então, não conhecer essas regras básicas ela representa uma maneira errada de você investir através da plataforma do Tesouro Direto. Ela representa uma maneira errada de você criar uma segunda fonte de renda para você. E aqui eu quero te passar uma outra maneira errada de você criar uma segunda fonte de renda para você. Eu quero te passar uma outra maneira errada de você investir através da plataforma do Tesouro Direto. Que é você não alinhar os seus objetivos, você não alinhar os seus investimentos em títulos públicos com os seus objetivos financeiros. Então, se você pretende investir, seja embaixo do colchão ou no Tesouro Direto, primeiramente você precisa saber em qual situação você se encontra hoje e também qual é o objetivo que você pretende alcançar. Você tem que alinhar esse objetivo com o seu orçamento pessoal e com o seu orçamento familiar. Você precisa alinhar tudo isso. Em outras palavras, isso significa que é necessário você, por exemplo, gastar menos do que você ganha para que assim você tenha uma quantia mensal para investir. Isso, com certeza, vai proporcionar que você usufrua de juros no futuro. Porque só com um orçamento muito bem traçado e com as suas finanças equilibradas é que você vai conseguir investir através da plataforma do Tesouro Direto. É esse equilíbrio que vai permitir você realizar os seus aportes mensais. É o que vai permitir que o tempo trabalhe em seu favor e também é o que vai permitir que você possa rentabilizar juros sobre juros ao longo dos anos. Tenha em mente que o recebimento dos juros ele equivale ao aluguel do seu próprio dinheiro em seu próprio favor. E isso decorre do fato de você receber os rendimentos ao longo do período das aplicações. É exatamente nesse ponto que surge a importância do Tesouro Direto no seu orçamento pessoal. Por quê? Porque através desse investimento vai se tornar claro o valor do dinheiro durante o período das suas aplicações, porque isso permite um planejamento melhor da sua vida financeira. Portanto, a criação de uma segunda fonte de renda para você depende da definição dos seus objetivos financeiros e depende do equilíbrio das suas finanças. Sempre que você se planeja e sempre que você define os seus objetivos financeiros, você evita de investir da maneira errada. Evita de investir da maneira errada e também evita de sofrer certos prejuízos. Portanto, quando você observa todas essas regras básicas do Tesouro Direto, quando você define os seus objetivos financeiros e você mantém o seu orçamento familiar equilibrado, você realmente se prepara e evita de investir da maneira errada no Tesouro Direto. Então, ao evitar de investir da maneira errada, com certeza você vai poder usar esse investimento na criação de uma segunda fonte de renda para você. Compreendido isso? Compreendido essa maneira errada de investir? Compreendido essa maneira errada de criar uma segunda fonte de renda para você? Ótimo! Vamos prosseguir aqui. Agora eu preciso da sua máxima atenção, porque eu vou te explicar sobre a maneira correta de você criar uma segunda fonte de renda para você através da plataforma do Tesouro Direto. E eu vou te explicar como que você faz isso sem que você precise trabalhar mais por isso. A maneira correta para você fazer isso é você conhecer todos os 8 passos envolvidos nessa modalidade de investimento. E eu já vou te explicar detalhadamente sobre esses 8 passos. Para que você crie uma fonte de renda através dos títulos públicos, é necessário você ter um passo a passo muito bem estruturado e seguir essas etapas com bastante disciplina para que assim as suas decisões elas possam refletir de acordo com o seu perfil de investidor. Esses 8 passos eles servem tanto para quem já investe através da plataforma do Tesouro Direto, quanto para quem ainda não investe. E serve também
para quem ainda nem conhece essa modalidade de investimento. Então, portanto, essas 8 etapas, elas servem para que você seja forçado a tomar certas atitudes para efetivamente você entrar em campo e ter uma postura proativa ao investir nos títulos públicos, né? Então vamos então a esses 8 passos, né? O primeiro deles é você conhecer os títulos que são ofertados através da plataforma do Tesouro Direto. Esse representa o passo mais longo e também o passo mais importante, porque ele exige de você um certo estudo, porque cada título do Tesouro Direto possui suas próprias características e você precisa ficar atento a todas elas. Quais são os principais títulos e as características deles? Basicamente, são os títulos pós-fixados, os pré-fixados e também aqueles títulos que são atrelados à inflação. Eu vou passar rapidamente sobre esses títulos, né? Primeiro, vamos começar pelos pós-fixados. Dentre os títulos pós-fixados, só existe um dentro da plataforma do Tesouro Direto, que é o Tesouro Selic, a LFT. Existe apenas um único título do Tesouro Direto com essa característica pós-fixada, que é o Tesouro Selic, que antigamente era conhecido por LFT. Esse título ele possui todas as características, ele possui diversas características que você precisa conhecer. Ele possui diversas características que você precisa conhecer. E quais são essas características, né? Ele possui uma rentabilidade positiva e constante ao longo do tempo. Por quê? Porque ele possui uma volatilidade muito pequena e com isso ele permite que você efetue o resgate a qualquer tempo sem que você sofra com prejuízos financeiros. Na maioria do tempo, esse Tesouro Selic ele vai rentabilizar de maneira positiva e você vai poder resgatar ele na maioria do tempo, a qualquer tempo, sem que você sofra com prejuízos financeiros. Então, esse título ele é utilizado como sendo a base de uma carteira de investimentos. Ele pode ser utilizado para você colocar uma parte da sua reserva de emergência. Ele também pode ser utilizado para os seus objetivos de curto prazo, os seus objetivos de até um ano. Eu gravei um vídeo muito completo tratando tudo em relação ao Tesouro Selic. Então confere no izinho, em algum lugar aqui em cima, para que você aprenda e conheça tudo sobre o Tesouro Selic. Vamos então para a segunda modalidade de títulos que você precisa conhecer, que são os títulos pré-fixados. E existem duas opções de títulos pré-fixados dentro da plataforma do Tesouro Direto. O Tesouro Pré-Fixado, que era conhecido como LTN, e o Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, que era conhecido como NTN-F. Esses dois títulos eles podem ser comprados diariamente na plataforma do Tesouro Direto e as taxas oferecidas elas vão ser efetivamente rentabilizadas até o vencimento dos títulos, caso você consiga carregar esses títulos até o vencimento. Eles são títulos um pouco mais voláteis, eles apresentam um desempenho histórico com algum tipo de oscilação, tanto para cima quanto para baixo. Os títulos com vencimentos mais curtos, eles tendem a ser menos voláteis e a rentabilidade deles tende a ser um pouco mais positiva, né? E um pouco mais constante. Isso acontece porque as taxas contratadas nesses títulos com vencimento mais curtos, elas vão estar mais próximas do vencimento. E por outro lado, os títulos com vencimentos mais longos, eles tendem a ser mais voláteis. Por quê? Porque eles possuem uma rentabilidade um pouco mais oscilante. A diferença entre os dois títulos, tanto do Tesouro Pré-Fixado quanto do Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, é a seguinte, é bem tranquilo de você entender. A diferença dos dois é que o Tesouro Pré-Fixado Tesouro Pré-Fixado com juros semestrais, ele realiza a distribuição semestral de parte da rentabilidade dele, ou seja, você recebe o fluxo de caixa 2 vezes ao ano. Por esse motivo, esse título ele é um pouco menos volátil que o Tesouro Pré-Fixado. E eu também gravei um vídeo muito completo tratando sobre tudo que você precisa saber sobre o Tesouro Pré-Fixado. Confere também no izinho, em algum lugar aqui em cima. Então, vamos então para a terceira modalidade de títulos que você precisa conhecer, que são os títulos indexados à inflação, os títulos atrelados à inflação. E existem duas opções de títulos que eles são atrelados à inflação dentro da plataforma do Tesouro Direto, que é o Tesouro IPCA+,
que era conhecido como NTN-B principal, e o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, que era conhecido como NTN-B. Eles são títulos com características mistas, ou seja, eles são pós-fixados no indexador IPCA e também são pré-fixados com uma taxa de retorno nominal. Por serem indexados ao IPCA, esses títulos eles possuem uma rentabilidade real acima da inflação. Ambos os títulos eles rentabilizam de acordo com a inflação e também rentabilizam uma taxa pré-fixada. Então, dentre os títulos do Tesouro Direto, o Tesouro IPCA+, ele acaba sendo o mais volátil deles, quando comparado com os demais títulos, principalmente quando comparado com o Tesouro IPCA com os vencimentos mais longos, né? Por quê? Porque eles são títulos muito sensíveis ao dia a dia do mercado. E já o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele paga essa taxa de juros acima da inflação em 2 períodos ao ano, semestralmente. Ele vai fazer isso através da distribuição de cupons. Por esse motivo, ele é um título um pouco menos volátil que o Tesouro IPCA+. Então o Tesouro IPCA+, com juros semestrais, ele é um pouco menos volátil que o Tesouro IPCA. Eu também gravei um vídeo muito completo tratando sobre tudo o que você precisa saber sobre o Tesouro IPCA+. Confere no izinho aqui em cima em algum lugar. Além disso, eu vou deixar aqui na descrição, o site do Tesouro Direto com a relação de preços e taxas de cada um dos títulos para que você possa dar uma olhada, né? Nesse site você vai poder conferir todos os títulos que você pode comprar e vender através da plataforma do Tesouro Direto. Você pode conferir a taxa de rentabilidade anual e também você pode conferir o valor de investimento mínimo que você pode fazer em cada um deles, né? Via de regra, os títulos com vencimentos mais longos, eles vão rentabilizar um pouco mais para você. Por quê? Porque quanto maior o horizonte de tempo, maior é o risco de mudanças macroeconômicas do mercado e isso faz com que isso se torne um prêmio pelo risco que você assume ao adquirir títulos com vencimentos mais longos. Essas, então, são as características básicas de cada um dos títulos ofertados através da plataforma do Tesouro Direto. E esse foi o primeiro passo que você precisa realizar. Esse é o primeiro passo para você realizar os seus investimentos através da plataforma do Tesouro Direto. Vamos então ao passo número 2. O segundo passo, ele consiste em você escolher os títulos que correspondem aos seus objetivos financeiros. Esse é um importante passo para todo investidor. É nele que vai ser definido qual é a sua visão sobre o dinheiro, quais os benefícios que o dinheiro traz para você. É nele que você vai enxergar, que você vai poder materializar o que você pretende fazer daqui 1 ano, 5 anos ou 10 anos. É nesse passo que você vai materializar aquilo que você pretende atingir com a compra, por exemplo, dos seus títulos públicos. É aqui que você vai definir quando que você vai poder se aposentar, quando que você quer comprar uma casa, quando que você vai realizar os seus objetivos financeiros. Então, para isso, é necessário você definir o percentual que você vai investir em cada um dos títulos, porque assim você já vai saber o quanto de dinheiro é necessário para fazer todas as suas compras. Então, vincular os seus investimentos com os seus objetivos de vida, isso representa definir o seu planejamento financeiro. É realmente muito importante definir os seus objetivos de curto, médio e longo prazo, porque isso vai garantir o seu planejamento, isso vai garantir com que o seu planejamento seja efetivamente cumprido. Então, responde uma coisa aqui para você mesmo. Faz um teste aqui comigo, responde para você mesmo. Por quanto tempo você quer manter cada título na sua carteira? Responde também uma coisa aqui, o que você valoriza mais? É conhecer quanto que você vai ganhar com o investimento ou você valoriza mais se proteger contra os efeitos negativos da inflação? Responde uma terceira coisa aqui para mim. Você deseja receber a sua rentabilidade ao final do prazo ou você deseja receber semestralmente? Você já sabe que é impossível. Então beleza, você responde essas 3 coisas para você. O que eu quero dizer com essas 3 perguntas? O que eu quero provocar você com essas 3 perguntas, né? Que você já sabe que é impossível prever o comportamento da economia. E também é impossível você prever qual vai ser o título com o menor risco e qual que vai ser o título com a maior rentabilidade. Ninguém consegue fazer esse tipo de
previsão. Então, portanto, eu quero que você escolha os títulos de acordo com aquilo que você definiu como sendo importante para você, aquilo que você definiu importante para os seus objetivos financeiros. E esse, então, porque você fazendo tudo isso, você consegue fechar o segundo passo. Tranquilo? Então, ele parece ser um pouco complicado, mas não é. Você simplesmente precisa definir os seus objetivos financeiros. Então, vamos aqui para o terceiro passo. O terceiro passo é você definir o percentual de compra para cada título que você escolher. Então, como exemplo aqui, você pode definir que você vai possuir na sua carteira 50% de Tesouro Selic, 25% de Tesouro Pré-fixado e 25% de Tesouro IPCA+. Você não deve começar investindo para só depois escolher o percentual que você vai possuir em cada título. Por quê? Porque a definição do percentual de cada título, ele representa o terceiro passo. Então, definir esse percentual significa aplicar o seu dinheiro em consonância com seus objetivos financeiros, de forma inteligente, de forma consciente e com a segurança necessária para atingir as suas metas, né? Diversificar é importante em todos os tipos possíveis de investimento. E a diversificação através do Tesouro Direto igualmente é importante para minimizar os riscos e ainda potencializar a rentabilidade dos seus ativos. Você vai ver que os títulos pré-fixados e os atrelados à inflação, eles possuem volatilidade. As rentabilidades deles sobem e descem porque eles possuem volatilidade. E por isso a sua carteira ela tem que estar preparada para reduzir os impactos negativos que esses títulos eles naturalmente vão sofrer caso esses títulos, claro, eles não sejam levados até o vencimento. Porque se você levar eles até o vencimento, você garante exatamente aquela taxa contratada. Então tranquilo então esse terceiro passo? Ótimo. Vamos passar aqui para o quarto passo, para a quarta etapa. E a quarta etapa é aquela em que é a etapa que consiste em você escolher a sua corretora de valores, né? O quarto passo ele consiste em você escolher qual vai ser o agente que vai intermediar a realização dos seus investimentos. É bem simples você realizar a abertura da sua conta em uma corretora de valores e até o presente momento não existe custos para você realizar esse tipo de procedimento. Na maioria das instituições, tudo é feito online e basta você preencher os seus dados e enviar uma cópia digitalizada dos seus documentos pessoais e você faz isso pelo próprio aplicativo ou através do site da corretora. Em alguns minutos o seu cadastro ele vai estar completo e você vai poder acessar a sua conta para se familiarizar com o layout e as respectivas funcionalidades da sua corretora. Fica ligado, porque existem instituições que elas não cobram pela taxa de administração, mas você não precisa ficar preocupado, porque isso não significa que essa instituição que não cobra a taxa de administração ela vai trazer um maior risco para você nos seus investimentos. Depois que você realiza os seus investimentos, os seus títulos eles não vão ficar custodiados na B3. Eles vão ficar custodiados perante a B3, eles não vão ficar custodiados na sua corretora de valores. E além disso, eles vão ser garantidos 100% pelo Tesouro Nacional, independentemente do valor. Então, por esse motivo, mesmo que a sua corretora venha a sofrer algum tipo de liquidação financeira, uma falência, você não vai perder o investimento que você realizou. E para te auxiliar nesse importante passo, eu também gravei um vídeo muito legal tratando sobre todos os passos e todas as análises que você precisa fazer para escolher uma corretora que esteja de acordo com o seu perfil e que esteja de acordo com os seus objetivos financeiros. Também confere aqui no izinho para você dar uma olhada nesse vídeo que ficou muito legal. Essa foi então a quarta etapa, o quarto passo. O quinto passo ele consiste em você habilitar o seu investimento no site do Tesouro Direto. Esse passo ele nada mais é do que você informar para a sua corretora que você deseja investir através do Tesouro Direto. Os agentes da corretora eles podem te auxiliar nessa etapa, então fica muito tranquilo porque essa também é uma etapa muito simples de você realizar. E depois que essa habilitação for feita, a senha de acesso que você tem para acessar o portal do investidor do Tesouro Direto, essa senha ela vai ser enviada automaticamente no e-mail que você cadastrou quando você abriu a sua conta na corretora. E depois de você receber sua senha de acesso, você vai ser direcionado para o portal do investidor para cadastrar a sua senha definitiva. Essa etapa ela também é muito tranquila de você realizar e você não vai ter nenhuma dificuldade para fazer isso. Tranquilo? Vamos prosseguir aqui. A sexta etapa
ela consiste em você transferir o dinheiro que você tem no seu banco para a sua corretora. Esse passo ele é autoexplicativo. Basta você enviar o dinheiro que está na sua conta bancária para a corretora que você realizou o seu cadastro. A remessa ela pode ser feita por TED, DOC ou mesmo por uma simples transferência entre contas da mesma instituição. Uma dica valiosa aqui é você abrir uma conta digital. Uma conta bancária digital, que é aquela que não possui nenhum tipo de tarifas mensais e não cobra pela realização de transferências, não cobra pela realização de TED e DOC. Por quê? Porque essa economia ela vai te gerar uma diferença na sua rentabilidade. E ela vai trazer um benefício para você, principalmente no longo prazo. Depois que o dinheiro está acreditado na conta da sua corretora, você pode realizar as compras através tanto do site do Tesouro Direto, quanto você pode realizar suas compras dentro da sua plataforma, da sua corretora, né? Claro, para fazer isso, a sua corretora de valores precisa ser um agente integrado com o Tesouro Direto. Mas se é bem tranquilo, você pode assistir tudo isso lá no vídeo que eu gravei, tratando sobre tudo que você precisa para abrir a sua conta na corretora de valores. Esse sexto passo também é bem tranquilo. Vamos passar para o sétimo passo. O sétimo passo ele consiste em você realizar suas compras. E nesse passo, você pode acessar o portal do investidor, né, utilizando o seu CPF e a sua senha, ou você pode fazer as suas compras através da sua própria corretora. E você vai realizar os seus investimentos de acordo, claro, com os seus objetivos financeiros. Esse passo, especificamente, eu já te mostro daqui a pouco. Eu já vou te mostrar na prática, gravando a tela do meu computador, mas fica sossegado porque também é muito tranquilo de você realizar suas compras na prática. Vamos prosseguir aqui, vamos para o oitavo passo. O oitavo passo, ele consiste em você realizar as suas compras mensais, ele consiste em você realizar os seus aportes mensais. E você pode acompanhar a rentabilidade dos seus investimentos através do extrato disponibilizado no portal do investidor, bem como você pode acompanhar todas as taxas, todos os impostos e todos os demais dados dos seus investimentos através desse extrato, né? E de posse dos seus dados, de posse do seu extrato, você vai poder continuar aplicando a estratégia que você desenhou no seu segundo passo, de modo que você crie o hábito de investir todos os meses e você ainda desenvolva a sua disciplina e a sua paciência, né? A Portat traz isso, desenvolve a sua paciência, desenvolve a sua disciplina. Você tem que direcionar um valor maior para poder comprar aqueles títulos que mais se desvalorizaram, ou seja, ficaram mais baratos, e você tem que direcionar um valor menor para poder comprar aqueles títulos que mais se valorizaram, que ficaram mais caros. Então, para que dessa forma a sua carteira ela sempre esteja equilibrada no percentual que você definiu no terceiro passo. É por isso que quando eu falei em aportar todos os meses, que o passo consiste em aportar todos os meses, você precisa fazer essa análise olhando o seu extrato dos seus títulos públicos. E quando você olha os seus extratos, você consegue fazer justamente isso. Você aporta mais naquilo que está mais para baixo e aporta menos naquilo que está mais para cima. Compreendido? Então realizar as novas compras utilizando esse tipo de estratégia vai fazer com que a rentabilidade dos seus investimentos eles sempre estejam de acordo com os objetivos que você desenhou para você mesmo. Esses foram então os 8 passos para que você efetivamente invista na prática através da plataforma do Tesouro Direto. Você percebeu que esses passos eles são muito tranquilos, não tem nenhum segredo e você consegue realizar eles tranquilamente. Mas ainda não acabou. Eu vou te dar um passo extra aqui, eu vou te dar um 9º passo. Esse passo extra ele consiste em você conferir os seus investimentos no SEI. O SEI é o canal eletrônico do investidor e ele permite a verificação do seu saldo e do histórico de todos os seus investimentos que você realizou perante a B3. Dentre os quais estão os títulos que você adquiriu através da plataforma do Tesouro Direto. Esse 9º passo ele comprova o registro das suas aplicações junto à B3. Eles identificam o seu CPF nos seus investimentos que você realizou. E isso garante que você tenha mais segurança e mais transparência nas suas aplicações financeiras. Fique atento porque você somente vai conseguir conferir os seus investimentos através do SEI quando a sua corretora de valores ela for uma instituição que adere ao Certifica, que
é uma certificação, é o selo CETIP, é o selo CETIP Certifica, que é um selo que comprova a corretora de valores. Ela só tem esse selo CETIP Certifica quando ela é uma corretora que você só consegue fazer esse tipo de verificação na CETIP quando a sua corretora ela possui o selo CETIP Certifica. E para você escolher uma corretora que tenha esse selo Certifica, você vai precisar assistir o meu vídeo, onde eu expliquei tudo o que você precisa saber sobre todos os passos para você analisar e abrir sua corretora de valores, né? E para saber se a sua instituição financeira ela é credenciada ou certifica, né? Você vai ter que assistir o meu vídeo. Pelo nosso tempo aqui, não vai ser legal eu te fazer essa explicação agora, porque eu vou acabar tomando um tempo precioso e eu quero focar na parte prática de você investir através da plataforma do Tesouro Direto. E caso a sua corretora efetivamente seja credenciada, não vai ser necessário você não vai precisar fazer um cadastro no SEI, porque a sua própria corretora, quando ela possuir esse credenciamento, automaticamente a sua senha de acesso ela vai ser enviada para o e-mail que você cadastrou. A sua própria corretora vai te cadastrar perante o SEI e você vai poder realizar a verificação se os seus títulos que você adquiriu já estão lá perante o portal do SEI, o canal eletrônico do investidor. Então agora sim, a gente finalizou os 8 passos, as 9 passos para você realmente investir em títulos públicos, né? Essas etapas elas representam uma maneira correta para você criar uma segunda fonte de renda através da plataforma do Tesouro Direto. Essa segunda fonte de renda ela vai colocar dinheiro no seu bolso sem que você precise trabalhar mais por isso e sem que você precise investir muito dinheiro, né? Então, maravilha, fechamos aqui a parte correta. Vamos passar agora para o momento que você mais gosta aqui nos vídeos, que é o momento em que eu vou te explicar tudo na prática, né? Chegou o momento em que a gente tira todos os nossos conceitos da teoria e a gente mostra tudo na prática, né? Ao pensar na criação de uma segunda fonte de renda para você, vai ser necessário você passar pelas etapas de investimento através da plataforma do Tesouro Direto. E nesse momento agora, eu vou gravar a tela do meu computador para mostrar na prática como que você faz para realizar os seus investimentos e também como você faz para utilizar tanto o portal do investidor quanto a plataforma da sua corretora de valores. Vamos lá então! Eu vou começar te mostrando aqui através da corretora Guide, que é uma das corretoras que passa nos critérios que eu reputo necessários para que você realmente efetue seu cadastro numa corretora de valores. Eu vou começar te mostrando aqui por ela, depois eu te mostro como você faz a realização das compras através do portal do investidor. Então aqui na Guide, você vem nessa aba Investir, ele já vai te dar a opção de Tesouro Direto, e você já vai verificar aqui todos os títulos que estão disponíveis para que você realize as suas compras nesse momento. Você está vendo? Tesouro Selic, o prefixado, né? O prefixado 2023, 2026. Então é bem tranquilo. Você está vendo que a plataforma ela é bastante amigável. Aqui no canto esquerdo você pode selecionar os títulos que você quer que apareçam aqui na sua tela. Você pode simplesmente selecionar os prazos que mais te interessam e se você não selecionar opção nenhuma, todos os títulos estão aqui. Então você está vendo aqui, por exemplo, Tesouro Selic 2025. O vencimento dele está aqui, 1º de março de 2025. A rentabilidade, né, tem um deságio aqui de 0,13. A aplicação mínima dele, você também já consegue ver, R$ 107,13. E para você comprar uma unidade do título, R$ 10.712. Então, para você realizar os seus investimentos, é bem simples. Você vem aqui, clica em investir. Não tem nenhum dinheiro, não mandei nenhum dinheiro aqui para a conta da corretora, então a eventual compra ela não vai se efetivar. Mas você está vendo aqui, novamente ele dá o valor mínimo, o preço unitário, né, o valor de uma unidade, vencimento. Então, conforme eu vou acrescentando o valor aqui, 1% do Tesouro Selic 2025 me custa R$ 107,13, 2%, tal, né? E aqui, se eu colocar uma unidade inteira, ele dá exatamente o valor do preço unitário, R$ 10.712,96. Se tivesse dinheiro na conta, a opção aqui de confirmar o investimento estaria habilitada. E assim que eu clicasse em confirmar, o próximo passo era simplesmente eu salvar o protocolo de compra para depois ir acompanhando a liquidação
ao longo do prazo de liquidação. Então você está vendo, é uma plataforma muito tranquila, muito intuitiva de você investir e não tem nenhum segredo. Vamos agora passar pela plataforma o portal do investidor. Você está vendo que o portal do investidor ele também é muito tranquilo de você realizar os investimentos. Está vendo que ele te dá todas as instituições financeiras habilitadas a investir no Tesouro Direto. Eu só tenho a Guide. E no canto esquerdo aqui você já vai ver a aba Investir, tá vendo? Ou aqui no caso, como também não tem nenhum centavo investido, você pode clicar em investir agora e ele também vai te dar exatamente todos os títulos que estão disponíveis para que você realize as compras nesse momento. Você vai ver aqui que o valor é exatamente os que constam da plataforma da Guide, tá vendo? Tesouro Selic 2025, vencimento, rentabilidade, aplicação mínima, você tá vendo? Mesma coisa, rentabilidade, vencimento, valor mínimo. Então, nada difere, as compras elas podem ser realizadas por ambas as plataformas, elas são bastante intuitivas, você está vendo aqui também, assim como a Guide, você pode colocar um filtro e isso facilita muito a questão dos seus investimentos. Você percebeu como que não tem nenhuma dificuldade para realizar os seus investimentos? Pois é realmente muito simples. Agora, para finalizar esse vídeo, eu quero te dar algumas dicas para a realização da sua primeira compra no Tesouro Direto, né? E uma dica essencial para todo iniciante é você começar fazendo o seguinte. É você começar comprando a menor fração possível do Tesouro Selic. Por quê? Porque esse é o título com a menor volatilidade, com o menor risco de mercado que existe. E ele sempre, na maioria do tempo, ele rentabiliza de maneira positiva, né? E isso vai trazer um conforto mental para você. Fazendo assim, você vai ter mais confiança para realizar novas compras e ainda você vai se familiarizar com a plataforma. Depois disso, eu quero que você acompanhe o seu extrato por 30 dias. Eu quero que você veja como que esse título ele vai se comportar ao longo de um período de 30 dias. E no mês seguinte, dando continuidade aqui, ao passo a passo prático que você precisa fazer, principalmente no seu início, no mês seguinte eu quero que você adquira a menor fração possível do tesouro pré-fixado. E eu quero que você novamente acompanhe o seu extrato por outros 30 dias. Depois disso, no mês subsequente, você vai comprar a menor fração possível do tesouro IPCA+. E no mês seguinte, o que você vai fazer? Você vai acompanhar por 30 dias o comportamento de toda a sua carteira. E você vai ver como cada um dos títulos eles se comportam em conjunto com os demais. Por fim, quando você já estiver mais confiante, você vai fazer uma aplicação, mas dessa vez você vai fazer uma aplicação no montante em que você entender viável para você. E você vai fazer essa aplicação naquele percentual que você definiu no terceiro passo. Lembra que você definiu um percentual no terceiro passo? Então, nesse momento, você vai fazer uma aplicação no montante que você definiu no terceiro passo. Nesse momento, você já vai ter a compreensão de todo o contexto em todo o contexto dos seus títulos públicos. E você ainda vai poder realizar a comparação com outros tipos de investimentos que você possuir. Tranquilo até aqui? Então, se for assim, você realizando esses passos devagarzinho nesse passo, em todos esses passos que eu te expliquei aqui, você vai ter muito mais tranquilidade para você realmente investir através dos títulos públicos. Por quê? Porque você não sai investindo tudo de uma vez. Você vai se familiarizando com o passo a passo. Você vai se familiarizando com o portal do investidor, e você vai se familiarizando com a sua plataforma e você vai se familiarizando com o movimento dos títulos públicos ao longo dos meses. Tranquilo até aqui? Então, se for assim, nós chegamos ao final do nosso vídeo. Se for desse jeito, nós vamos ficando por aqui e eu espero que esse conteúdo ele possa ter te ajudado. E, claro, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Eu peço que você também se inscreva no meu canal, deixe o seu curtir, compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar por esse tipo de conteúdo e me siga no Instagram e me siga nas minhas redes sociais. Obrigado por ter chegado até aqui
Um grande abraço, tchau!